E novamente repito a minha alegria de poder compartilhar com vocês alguma coisa da Palavra de Deus. A nossa leitura agora vai ser no Novo Testamento. Vamos começar no Evangelho de João, no capítulo 1. Depois vamos ler no livro de Atos, no capítulo 8. E finalmente vamos ler na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Então, inicialmente, o Evangelho que João escreveu, capítulo 1, versículo 29. Então diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 26. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, Mordemo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Finalmente, em 1 Pedro, capítulo 1, quase que já sabemos de cor aquele trechozinho, mas a importância dele é tamanha que nós precisamos lê-lo constantemente. Verso 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Deus há de abençoar a sua palavra que nós lemos. Eu queria simplesmente recordar aos irmãos daquilo que nós vimos acompanhando até aqui. No Velho Testamento, nós estávamos vendo sombras e figuras. Nós começamos vendo, como já repetimos hoje de manhã, a mensagem que Abel proclamou sobre a necessidade do derramamento de sangue para a remissão de pecados. Depois nós chegamos no capítulo 22 do livro de Gênesis,
e nós vimos aquela pergunta de Isaac: onde está o cordeiro para o holocausto? Vimos aquela resposta possível para aquela ocasião, na qual Abraão indicava que somente Deus poderia dar a resposta que a pergunta exigia. Depois vimos em Êxodo capítulo 12 as características daquele que iria atender os reclames ou as exigências da justiça de Deus. Vimos como Moisés mostra naquele versículo 5 do capítulo 12, que o cordeiro deveria ser sem mácula, um cordeiro puro. Depois nós vimos no livro de Isaías, como Isaías nos mostra o trabalho do cordeiro para fazer a redenção, os caminhos que ele tinha que percorrer, a oposição que ele iria suportar, sofrer, e nós vemos no final daquele capítulo 53 os resultados que ele conquistou e a abrangência desses resultados, aqueles que estão incluídos naquilo que é apresentado ali como fruto do penoso trabalho da sua alma. É verdade que nós estamos fazendo tudo isso de uma forma muito resumida por causa do nosso tempo, mas nós esperamos que com isso nós estamos incentivando os irmãos a se interessarem a estudar mais detalhadamente esta história. Então agora nós chegamos ao Novo Testamento e nós deixamos para trás as sombras, as figuras, a profecia. Agora nós encontramos na realidade dos fatos. Se ninguém no Velho Testamento podia responder a pergunta de Isaac, João Batista no Novo Testamento responde aquela pergunta. Se durante aqueles anos todos, milhares de anos, ninguém conseguiu expressar o que aquilo significava, ou seja, qual era o conteúdo daquela pergunta, João Batista, o precursor do Messias, estando aqui neste mundo, ele deu a resposta que estava lançada no tempo, ecoando no tempo, e que ainda não havia encontrado a sua resposta. Então nós começamos aqui no versículo 29, e nós temos lido aquela expressão: no dia seguinte, João, ele viu a Jesus que vinha para ele, e ele então disse: eis aí, diz ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando a gente para examinar essa pergunta, e a gente retroage no tempo, para aqueles anos do Velho Testamento, a gente pode fazer várias inquirições, a gente pode imaginar várias coisas, o que passava na mente daquelas pessoas, quando ouviam ou falavam destas coisas que eles liam e que lhes eram pregadas, o que eles pensavam disso, o que realmente surgia na mente e no coração dessas pessoas. Essa história do Velho Testamento, ela tem várias partes e vários segmentos que nós só encontramos a resposta no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós pensamos na Igreja de Deus, se você não tivesse o Novo Testamento, você não encontra nenhuma passagem no Velho Testamento que poderia levar você a pensar na Igreja de Deus. Você não poderia nunca entender Gênesis capítulo 24, se você não tivesse o Novo Testamento. Você nunca iria entender porque aquele servo saiu e foi numa terra distante para trazer uma esposa para Isaac. Aquilo era um mistério. Paulo diz isso no Novo Testamento, que era um mistério. Todos aqueles que viveram naquele tempo, embora Pedro nos diz que eles inquiriram, eles pesquisaram, eles tinham suas curiosidades, mas foi dito para eles que não era para eles, era para nós. Então, eles tinham as suas curiosidades, mas eles nunca encontraram as suas respostas. Quando nós pensamos no Cordeiro, não é diferente. Deus foi mostrando em todo o curso da velha história a necessidade do Cordeiro. Ele não só foi mostrando a necessidade do Cordeiro, como também ele mostrou que o Cordeiro era o substituto do pecador.
Era como se ele estivesse dizendo para os israelitas: ó, se esta vítima não morrer, você tem que morrer no lugar dele. Se essa vítima não te substituir, você será a própria vítima. Mas eles jamais imaginaram que Deus iria se encarnar para ser o verdadeiro Cordeiro. E quando nós lemos a história do Senhor Jesus, como está nos 4 evangelhos, a oposição, quando nós vemos a sua história, como ele foi rejeitado, como ele foi verdadeiramente visto como a raiz de uma terra seca, como disse Isaías, nós ficamos impressionados por um lado, e nós ficamos admirados com a incredulidade daqueles que conviveram com ele naqueles dias. A história dele foi escrita para nos mostrar não só a nossa necessidade. A nossa necessidade, ela está inteiramente em clara luz nas Escrituras. Deus nos mostra em cada detalhe dessas Escrituras que nós somos pecadores e que nós somos perdidos, que nós estamos separados dele, que não havia nenhuma possibilidade de nós termos comunhão com ele. Deus mostra no Velho Testamento que ele queria morar entre os homens. Disso nós vemos ele mandando construir um tabernáculo, como temos em Êxodo, capítulo 25. E quando ele ordenou fazer aquele tabernáculo, ele diz: eu vou morar no meio de vocês. É a primeira vez que nós encontramos Deus fazendo menção disto. Por isso, estas coisas que se passaram no Velho Testamento em sombras, são muito importantes que nós as conhecemos em todo o seu teor, para que nós possamos absorver a história que Deus quer nos ensinar através desses fatos. Não era possível Deus habitar entre os homens sem a obra da cruz. Não era possível. Você pode ver que Deus habitou no deserto com o seu povo, mas ele habitou ali de uma forma em que, mesmo assim, eles estavam separados dele. Somente o sumo sacerdote podia entrar na sua presença uma vez por ano, e ele tinha que fazer isso com sangue. Ele tinha que levar consigo a vida do seu substituto, porque senão ele morreria ali. Nadab e Abiú ignoraram isto, e eles morreram na presença do Senhor. Então Deus foi nos mostrando que ele iria construir um caminho para a sua presença. E aquilo que lemos em Hebreus 10, a partir do verso 19, é muito interessante, quando o escritor nos diz que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas então, nos dias de João Batista, nós conhecemos a sua história. Ele nasceu aqui e Deus preordenou que ele seria o precursor do Messias. Ele veio para mostrar, para anunciar ao povo de Israel aquele que seria o seu Salvador. E nós sabemos que João foi fiel à sua missão. O Senhor Jesus Cristo disse que dentre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João. Mas ele diz: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, disso tudo ele está nos mostrando a dimensão, o tamanho da obra que ele veio fazer. E todas essas coisas são postas diante de nós, para que, como Pedro diz na sua segunda carta, nós não sejamos pessoas flexíveis. Pedro diz ali que essas coisas existindo em nós, elas fazem com que nós não sejamos nem ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor. Então, Deus coloca tudo isso dentro de nós para produzir conhecimento, porque somente conhecimento produz estabilidade na nossa vida para servir a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, a atividade, o exercício de exercitar-se na presença de Deus para conhecer a Deus é uma atividade primordial, a mais necessária na nossa vida. Nós precisamos começar a entender que vida eterna, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, leia João capítulo 17, ele diz: vida eterna
é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecimento de Deus. E quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós nos apoderamos desta vida, mais nós temos prazer nesta vida, ou como Paulo disse a Timóteo, nós tomamos posse desta vida. A falta desses exercícios, a falta destas coisas em nós, elas fazem com que nós sejamos exatamente o contrário. Como diz Pedro, nós sejamos infrutuosos, nós sejamos estéreis, nós sejamos, como Paulo diz em Efésios 4, meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Então, Deus quer produzir conhecimento em nós, e Ele quer produzir o conhecimento do seu Filho. Ele quer produzir o conhecimento dele mesmo, porque nós, conhecendo as suas ações e nos apropriando daquilo que as suas ações nos propicia, nós vamos ser irmãos e irmãs mais fortes. É muito precioso quando você lê, pode ler, por exemplo, em Romanos 12, que nós somos Romanos 8, mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito precioso isso. Mas se você ler as 7 cartas do Apocalipse, o que nós encontramos ali? Nós encontramos uma alusão ao vencedor. Num certo sentido, nós somos mais do que vencedores, mas em outro sentido, nós precisamos vencer. Nós temos uma hoste de seres demoníacos que estão aí para lutar contra nós, e nós precisamos vencê-los. E Efésios capítulo 6 nos ensina como entrar nessa luta, o que levar para essa luta e como agir nesta luta. E para fazer tudo isso, nós vemos que nós precisamos do conhecimento de Deus. Por isso, nós lemos na Bíblia de pessoas que naufragaram na fé. Nós lemos de pessoas que foram para o mundo, abandonaram e se foram. E nós lemos de muitos outros tipos de pessoas na Bíblia. Por que isso aconteceu? Porque desprezaram o conhecimento de Deus. E nós lemos em Romanos capítulo 1, daqueles que desprezaram o conhecimento de Deus e o lugar que eles chegaram, um lugar desprezível, um lugar de trevas, um lugar de imoralidades absolutas, imoralidades que nos arrepiam de ver o que o homem pode fazer sem o conhecimento de Deus. Por isso, insisto que nós temos necessidade de conhecer Deus. E o que nós temos aqui no versículo 29 é o produto deste conhecimento. Se Isaac perguntou lá atrás, onde está o cordeiro? Meu pai, eis aqui o cutelo, eis aqui o fogo, onde está o cordeiro? Nos dias de João Batista, não existia só ele na terra de Israel. Havia muitas outras pessoas. Você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo foi apresentado no templo, nós lemos de 2 velhinhos que certamente nessa época já tinham morrido, Simeão e Ana. Mas havia outras pessoas, havia o próprio pai de João, Zacarias e muitos outros. E neste tempo, o Senhor Jesus Cristo circulou entre eles e ninguém teve esse discernimento, se não fosse João. Somente João teve este conhecimento. Somente João pôde discernir que aquela pessoa que caminhava para ele não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa que podia se igualar às demais pessoas daquela sociedade. Era uma pessoa diferente. Então, quando ele viu aquela pessoa caminhando para ele, ele distinguiu aquela pessoa e ele foi incisivo. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Ah, quão bom se cada um de nós que estamos aqui esta noite verdadeiramente tivermos, ou se temos, este discernimento. Ah, quão bom será se nós pudermos, em todas as atividades da nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos, nós pudermos contemplar, ver diante de nós, que sempre está caminhando na nossa direção,
aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso vai fazer com que nós sejamos evangelistas reais e verdadeiros. Nós sabemos que nós temos uma missão dada pelo Senhor de pregar o Evangelho. E quão bom seria que, se nós, nos contatos que nós temos, e como somos deficientes nisso, nós pudéssemos mostrar às pessoas com as quais nós nos dialogamos, conversamos, que nós estamos diante daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o nosso pecado, e que, se ela crer nele, também vai tirar o pecado dela. Como é precioso isso. Nós vemos nos 2 versículos seguintes que lemos. João, novamente, ele está naquele lugar, verso 35, nós vemos ali, ele estava outra vez ali, e novamente nós lemos que 2 discípulos agora estavam junto dele, mas ele viu novamente o Senhor, que estava passando agora, e ele disse para aqueles discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Olha o resultado. Se você ler os versículos que seguem aqui, você vai ver que o resultado produzido é um resultado extraordinário, é um resultado que nos inveja, é um resultado que deveria fazer parte das nossas experiências. Nós lemos que aqueles 2 discípulos, nós temos o nome dele aqui bem plausível, era André, o outro certamente era João, sem dúvida alguma. E nós vemos que esses 2 discípulos, eles acompanharam o Senhor. E o Senhor, quando viu que eles o estavam acompanhando, ele perguntou para eles: o que buscas? Eles disseram: mestre, onde assistes? E o Senhor diz então: vem e vê. Por que eles seguiram o Senhor? Eles não tiveram isto como uma atitude pessoal. Não foi algo também espontâneo que brotou das suas mentes e dos seus corações. O que produziu aquela atitude neles foram aquelas palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Será que nós temos feito assim? É interessante que neste livro de João nós lemos 3 vezes de André. 3 vezes. Você lê uma vez aqui no capítulo 1, você lê outra vez no capítulo 6, você lê a 3ª vez no capítulo 12. No capítulo 1, André está levando o seu irmão para o Senhor. No capítulo 6, naquela multiplicação de pão, ele está levando um jovem ao Senhor, que tinha uns peixinhos. No capítulo 12, ele está levando os gregos ao Senhor. 3 vezes nós lemos dele, 3 vezes ele está levando pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos como ele tinha, na sua missão, no seu ofício, aqui no serviço que ele fez, foi conduzir pessoas ao Salvador. E o Espírito Santo registrou isso para nós, para nos mostrar a atividade daquele homem. Que atividade? Como nós precisamos imitá-lo. Como nós precisamos seguir aquele exemplo. Como nós precisamos andar naquelas mesmas pisadas. Portanto, a mensagem de João aqui nos mostra isto. Eu não sei se todos os que estão aqui verdadeiramente têm a experiência do que nós estamos falando, de uma nova vida em Cristo. Mas se por acaso alguém não tem esta experiência, nós queremos dizer a você também, como disse João Batista no passado: se você quer se livrar dos seus pecados e das suas consequências, só existe um caminho, só existe uma possibilidade, só existe uma pessoa que pode fazer isto, e ele é descrito aqui neste capítulo que nós estamos lendo como o Cordeiro de Deus, aquele que nós vimos as suas sombras nos versículos anteriores. Nós não podemos nos deter aqui, podemos ficar aqui horas e horas e horas, mas precisamos dizer algumas coisinhas sobre o que lemos em Atos capítulo 8. Note bem, no livro de Atos, no capítulo 8, nós temos aqui uma das mais altas autoridades daquela época.
Nós temos aqui um homem que, se fosse nos dias que nós vivemos, era o ministro da economia da Etiópia. Este homem cuidava dos tesouros daquela terra. E este homem era um homem temente a Deus. Ele ouviu falar de Deus. E ele tinha no seu coração aquelas curiosidades de poder realmente sondar aquilo que um dia ele ouviu, não sei quem lhe transmitiu isso, mas aquilo despertou uma curiosidade no seu coração, e essa curiosidade fez com que ele fosse a Jerusalém certificar se aquilo que algum dia ele ouviu tinha raiz, se tinha estrutura, se era verdadeiro. Então ele tomou os seus carros, naquela época a sua carruagem, certamente os seus seguranças, e ele foi parar lá em Jerusalém, para ver os acontecimentos, as coisas que ocorriam naquela terra. E estando lá em Jerusalém, ele comprou o livro do profeta Isaías. E ele, quando estava de retorno para a sua terra, ele então estava lendo aquele livro. Deus conhece os nossos interesses. Deus sabe quando nós somos sinceros, e nós temos vários exemplos disso nas Escrituras. Aqui mesmo no livro de Atos, logo a seguir aqui, nós temos um centurião que tinha este mesmo sentimento de sinceridade, e Deus não desprezou a sua sinceridade. Então Deus conhecia o que estava no coração daquele homem, e Deus tirou um homem que estava evangelizando pessoas em outra área, e mandou este homem para um deserto onde não havia ninguém, para poder anunciar o evangelho a esta pessoa. Isso é maravilhoso demais. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós perguntamos assim, como uma pessoa que está num lugar evangelizando, não sabemos o número de pessoas, mas eram muitas pessoas. Deus então fala para essa pessoa: sai daí, vai para aquele lugar deserto. E Deus tira este homem dali e transporta ele para aquele lugar deserto. E estando naquele lugar deserto, certamente em primeira mão ele chegou lá e ficou assim meio perdido: o que é que eu vou fazer aqui? Mas de repente aparece aquela carruagem, que vem lá aquela comitiva, e Deus então fala para ele: olha, Filipe, acompanha esta carruagem. Parecia uma cena de loucura até, quando a gente pensa nisso. Certamente muita gente olhou para aquela cena, poderia ser até fuzilado pelos seguranças. Certamente alguém olhou para aquela cena e pensou assim: esse homem é um louco, ele está correndo atrás de uma carruagem. Mas este homem correu, e ele viu que aquele homem que estava lá, aquela autoridade, estava lendo o profeta Isaías. E ele perguntou: você entende o que você está lendo? E com isso ele abriu um diálogo. Com isso ele abriu uma porta, uma oportunidade para falar do Senhor Jesus para aquela pessoa. E é interessante que este diálogo novamente reaviva aquela história que nós vimos de manhã, de Isaías 53. Essa história traz novamente de volta a história do Cordeiro que há 800 anos atrás, 700, 800 anos atrás, mais ou menos, Isaías havia escrito. E Filipe então, ao perguntar, ao questionar aquela autoridade se ele entendia o que lia, ele ouviu como resposta: como eu vou entender se alguém não me explicar? Certamente este é um dos problemas que nós temos em relação a muitas coisas. Nós temos nas Escrituras muitas passagens que nós temos dificuldades de entendê-las, mas elas não são impossíveis de ser entendidas. O apóstolo Pedro mesmo, escrevendo sobre Paulo, ele diz que Paulo escreveu muitas coisas difíceis de explicar. São difíceis de explicar, mas não são impossíveis de ser entendidas. O que vai fazer com que nós entendamos as Escrituras é o tempo que nós gastamos na presença de Deus. Nós precisamos aprender esta lição.
Vocês devem lembrar que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos que eles não deveriam dar as pérolas aos porcos. Parece uma expressão muito dura. Parece uma expressão que fere, mas é uma expressão real e verdadeira. Muitas pessoas, mesmo salvas, não estão dando valor a Deus e a sua palavra. Isso é uma realidade que nós temos, e essa grande realidade está expressa na palavra de Deus, quando você lê 1 Coríntios capítulo 3. O que nós temos em 1 Coríntios 3? Nós temos um tribunal, e nós temos pessoas sentadas naquele tribunal para serem julgadas, e o Senhor está galardoando essas pessoas pelo que fizeram enquanto estiveram aqui neste mundo. E eles fizeram como? Qual foi o veículo que eles utilizaram para fazer? Paulo explica ali muito bem aquilo que fizeram por meio do corpo. Se você ler 2 Coríntios 5, você vai ver que nós todos vamos ter que comparecer junto do tribunal de Cristo, para que nós recebamos por aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Está bem explícito isso ali. E nós chegamos então em 1 Coríntios capítulo 3, nós lemos de pessoas que em construir, em fazerem, em servir a Deus aqui, eles usaram materiais que são expostos ali em 6 tipos. Nós temos 3 tipos que são madeira, palha e feno. Nós temos outros 3 tipos, pedras preciosas, nós temos ouro, nós temos prata. O apóstolo nos diz que a obra de cada um vai ser julgada. E ele nos mostra que tudo aquilo que foi construído, à semelhança de palha, madeira, feno, vai ser queimado, não vai subsistir. Quem está construindo com madeira, palha e feno? São os crentes, não são os descrentes. Os descrentes não vão chegar ali. Isso são coisas que dizem respeito aos crentes. E os crentes que construíram com esses materiais vão ver que tudo o que imaginaram que fizeram, nada restou, tudo foi destruído. O fogo acabou com tudo. Paulo usa uma expressão ali, ele diz que o tal vai sofrer dano. Ele não vai ser perdido, não vai ser lançado nas trevas exteriores, não, naquele tribunal. Alimentemos a nossa mente com isso, não vai chegar nenhum perdido, só pessoas salvas. Mas salvos vão sofrer dano no tribunal de Cristo. Mas ele fala dos outros que construíram com ouro, prata, pedras preciosas. Ele diz que esses vão receber galardão. E como nós explicamos tudo isto? Nós explicamos tudo isto pelo valor que, enquanto vivos nós aqui estamos, nós damos às coisas de Deus. O que você prioriza na sua vida? O que é mais importante para você? O seu trabalho? O que você faz ou Deus? O que é mais importante para você? A sua família? Os seus filhos ou Deus? O que é mais importante para você? Uma posição social ou Deus? Precisamos pesar todas essas coisas na balança de Deus, porque isso vai fazer a diferença na nossa vida. Hoje de manhã eu mencionei um fato aqui, e às vezes as pessoas acham ruim quando a gente fala nesse fato, mas ele é real, e nós não podemos esconder a verdade de ninguém. Nós não falamos para ofender ninguém, nós não falamos para criticar ninguém, mas nós falamos para exortar. Eu já tenho bastante tempo que estou entre os irmãos. Eu não nasci crente, mas eu nasci no meio dos irmãos. O primeiro lugar que eu frequentei na minha vida foi uma reunião. O primeiro lugar que a minha mãe me levou na minha vida foi numa reunião. E todo o tempo que eu sou menino, que eu lembro, o único lugar que nós frequentávamos era reunião. Era uma dificuldade. Meu pai não era crente. Nós éramos muito meninos. Aqui eu tenho aqui um parceiro de família cumprida, que é o Enoque. Ele
Nós somos da mesma cidade, do mesmo lugar. As nossas famílias eram as maiores que tinha lá, dele ainda era maior que a nossa. Mas a minha mãe, com aquela dificuldade sozinha, ela nos arrastava e nos levava para a reunião. Num primeiro momento a gente morava quase dentro do salão de reunião. Mas depois a gente mudou para um lugar mais longe e a minha mãe nos arrastava para lá. E como eu tenho que dar graças a Deus por aquela mãe. Ela nunca aprendeu a ler na vida, ela nunca leu uma palavra para nós. Mas ela nos conduziu para ouvir a palavra de Deus enquanto ela pôde. Então eu tenho muita gratidão a Deus pela mãe que Ele me deu. Ela me faz muita falta. Lembrar da minha mãe fere o meu coração. Mas a minha mãe, ela cumpriu a sua missão. Tenho certeza que a minha mãe, quando ela estava para morrer, ela tinha Alzheimer, e ela dizia sempre, você estava com ela num lugar, ela dizia assim, não sabia o que estava falando, mas ela dizia assim, eu quero ir para casa. Às vezes estava dentro de casa, e ela queria ir para casa, não sabendo o que estava falando, mas na verdade ela estava indo para a casa celestial, sem saber o que estava dizendo. Então, meus queridos irmãos, então nós estamos aqui, neste mundo, e nós somos esses construtores. E para que nós possamos construir, nós precisamos conhecer a Deus. Eu quero voltar neste ponto que ele é crucial na nossa vida. João Batista anunciou o Cordeiro de Deus para aqueles 2 discípulos, porque ele o conheceu. Filipe, que nós estamos aqui diante dele, podia até, como nós já dissemos, fazer o papel de um louco e correr ao redor de uma carruagem, mas ele fez isto porque o eunuco não entendia nada do que lia, mas ele entendia. E a última frase, se vocês prestaram atenção da nossa leitura, foi esta aqui. E começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Por que ele fez isto? Porque ele conhecia o Salvador. O eunuco podia citar as palavras de Isaías, como o cordeiro foi levado ao matador. Ele está falando de si mesmo ou está falando de algum outro? O seu intelecto, apesar de talvez ter a maior capacidade dos seus dias, não podia ir além disto. O único lugar onde ele podia chegar, o maior extremo que ele podia chegar, era perguntar para Filipe, ele está falando de si mesmo ou ele está falando de algum outro? Mas Filipe podia dizer para ele, ele está falando do Salvador, ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Como é precioso isto. Há pouco tempo eu li uma história que chocou o meu coração. Essa história é de um homem que ele trabalhou muitos anos na China, Hudson Taylor. Muita gente já ouviu falar deste homem. E a história diz que quando Hudson Taylor chegou na China, e um certo dia ele foi pregar num local isolado para um povo que vivia numa certa região, e enquanto ele ia para pregar o evangelho, chegou uma outra pessoa naquele lugar e ouviu a pregação de Hudson Taylor, e ouviu com muita atenção. Quando Hudson Taylor terminou aquela mensagem, aquele senhor que chegou ali, aproximou-se dele, chamou ele para um canto e falou para ele, senhor, por que você não veio antes? Preste bem atenção nessa pergunta, por que você não veio antes? E o Hudson Taylor certamente inquiriu ele, por que me pergunta isto? Ele falou, senhor, meu pai passou a vida inteira procurando ouvir esta verdade, e ninguém contou esta verdade para ele. Ele morreu sem ouvir esta verdade. Por que você não veio antes? Já imaginaram quantas pessoas possam estar na eternidade fazendo esta pergunta e nós nunca chegamos lá? Quantas pessoas estão neste mundo
que certamente vai fazer essa pergunta na eternidade. Por que nós não fomos antes? Essa pergunta chocou o meu coração, essa história deste homem. Porque essa pergunta é uma pergunta real. Nós estamos aqui como testemunhas do nosso Senhor. Nós fomos colocados aqui para dizer que Ele morreu, o Cordeiro de Deus morreu para salvar o pecador. Nós estamos aqui para dar testemunho dos seus sofrimentos. Nós estamos aqui para falar do lugar que Ele foi por nós. Nós estamos aqui também para falar das suas glórias. Nós estamos aqui para mostrar às pessoas as grandezas dEle, as grandezas do seu reino. Nós fizemos referência a Gênesis capítulo 24, como foi que aquele servo atraiu aquela mulher para ir casar com Isaac. Foi falando para ela que tudo quanto era do seu Senhor, Ele havia dado para o seu filho Isaac. Nós aprendemos em vários lugares das Escrituras que tudo pertence ao Senhor. Paulo escreveu aos Colossenses que tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Lemos em Hebreus capítulo 1, o herdeiro de tudo. Nós sabemos que do Senhor é a terra e a sua plenitude, como diz o salmista. E nós lemos em Efésios 2, que Deus vai nos mostrar nos séculos vindouros, versículo 7, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Nós fomos colocados aqui para atrair as pessoas para o Salvador. Mas para que nós possamos fazer isto, vamos voltar à nossa palavra, nós precisamos ser como João, nós precisamos ser como Filipe. Se as pessoas nos perguntam a base de tudo isto, nós temos em 1 Pedro capítulo 1. Pedro então está nos dizendo que nós fomos resgatados, não foi com ouro e não foi com prata. Pedro está dizendo que nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. O fundamento, a base daquilo que nós anunciamos e pregamos é este: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, como Paulo diz em 1 Coríntios 15. Esta é a mensagem que nós temos. Este é o fundamento. Nós precisamos conhecer isto. Nós não podemos ser apenas papagaios que recitam coisas que nos ensinam. Nós precisamos ter convicções. Nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos verdadeiramente estar possuídos de capacidades para mostrar às pessoas que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Lembremos disto. Lembremos do que João fez. Lembremos do que Filipe fez. E lembremos que nós hoje somos os responsáveis, como eles foram nos seus dias, para mostrar aos outros que o Cordeiro de Deus morreu por nós. Morreu para levar-nos ao céu. Morreu para habitarmos juntamente com Ele. No próximo estudo, Deus permitindo, nós vamos pensar um pouquinho em algumas passagens do livro do Apocalipse. E nós vamos ver alguns dos resultados que esta entrega voluntária do Cordeiro tem produzido para nós. Nós vamos ver o que Ele conquistou para nós e como nós podemos descansar naquilo que Ele fez em favor de nós. Nós vamos poder, esperamos que o tempo nos permita, nós vamos poder sondar algumas coisas que são pertinentes a nós e das quais nós vamos ser, nas quais nós vamos ser introduzidos na eternidade vindoura, para delas desfrutar eternamente. Por isso, quando nós pensamos na história do Cordeiro, nós pensamos numa história inigualável. Essa história, ela fere o meu coração, por um lado, e ela faz o meu coração jubilar de regozijo por outro. Eu não posso contemplar a cruz do meu Salvador, eu não posso vê-lo ali sofrendo por mim e fazer festa por isso. O meu coração sente, ele dói em pensar o quanto ele sofreu por mim. Mas o meu coração, ele regozija. O meu coração reaviva
quando eu penso no que Ele conquistou para mim, e no que Ele ainda vai fazer por mim, no que Ele faz no presente, e no que Ele fará no futuro. No presente eu sei, como diz Hebreus 7, que Ele vive sempre para interceder por nós. Diz Hebreus 7, que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, porque Ele vive sempre para interceder por eles. Eu posso jubilar com o que tenho em Apocalipse, porque ali, a partir de capítulo 1, você começa a ver a sua glória. Ele é apresentado em toda a sua glória. Aquele é um livro judicial, onde você vê juízo em todas as suas páginas, mas dentro daquele juízo, você vê aqueles que foram julgados juntamente com Ele, quando Ele morreu na cruz. Aqueles que Ele salvou por sua graça, aqueles que Ele vai compartilhar com Ele, de todas as suas glórias, de toda a sua herança, de tudo aquilo que Ele possui. E como é precioso alimentar o nosso coração disto. E eu queria novamente dizer e terminar, quando nós enchemos o nosso coração disto, o mundo vai ser um lugar que não serve mais para nós. Nós vamos entender que nós estamos aqui apenas de passagem. Nós vamos entender que nós estamos aqui provisoriamente. Mas a nossa vida, como diz Paulo em Colossenses 3, ela está escondida com Cristo em Deus. Só para terminar e citar um exemplo. Esses dias eu li na internet, estava olhando algumas coisas e uma pessoa novamente estava falando de Steve Jobs. Steve Jobs é o homem que fundou a Apple. Steve Jobs é um homem que tornou-se bilionário neste mundo. Mas uma palavra de tudo que ele disse de Steve Jobs, em falar da fortuna que ele deixou, me chamou a atenção. Ele disse que Steve Jobs, quando morreu, tinha uma fortuna de 7 bilhões de dólares. Mas ele terminou esta frase dizendo: Steve Jobs deixou esta fortuna. Steve Jobs não levou a fortuna. Ele foi. A fortuna ficou. Se você deseja alguma coisa depois desta vida, e se você quer levar alguma coisa desta vida, você só pode levar uma coisa: o conhecimento de Deus. Se você desprezar isto, você não vai levar nada, mesmo que você seja salvo. Aqueles que estão na perdição, eles estão lá e estão dizendo, estão martelando a sua mente: eu estou aqui, porque eu desprezei o conhecimento de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quero deixar com você isto hoje. Se você pensa em entrar na eternidade com alguma coisa, alimente a sua mente. Você só pode entrar lá. A única coisa que você vai levar daqui é o conhecimento de Deus. Não perca tempo. Não desperdice o momento áureo da sua vida, especialmente jovens. Não desperdice a oportunidade que as suas faculdades estão em plenas funções. Todas estão exercitadas e você pode aproveitar isto para exercitar a sua vida e aprender a beleza, aprender o quanto é agradável, o quanto é maravilhoso aquilo que nós chamamos a presença de Deus. Lembra do que o salmista diz no Salmo 25? Ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o conhecem. Que Deus possa nos abençoar e que a sua palavra possa falar em nossos corações. Amém. Amém.